Agora a gente fala de um assunto que está gerando polêmica desde ontem, a reforma trabalhista. A proposta foi apresentada pelo governo na noite de quinta-feira, na noite de ontem, e provocou uma enorme repercussão. Em linhas gerais, esse texto estabelece que as convenções coletivas determinem como é que as horas de trabalho devem ser distribuídas ao longo da semana. O governo pretende também apresentar novos modelos de trabalho, além do atual, que é por jornada. Para entender um pouco mais sobre essa proposta de reforma, a gente vai receber aqui no estúdio o advogado trabalhista Sérgio Batalha. Bom dia, Sérgio, para você. Bom dia, obrigada Cília. pela participação. Não, estou à Quais seriam as principais mudanças que a gente vê aí? Porque o ministro já deixou claro, a gente não mexe na jornada semanal, mas flexibiliza? Cília, eu acho que essa é a grande dúvida, né? Eu acho que o governo ele não está dizendo tudo o que pretende fazer. Eu acho que por uma questão política, certamente, porque as medidas são polêmicas, o governo não abre efetivamente detalhes da medida. O que se disse genericamente, eu achei sinceramente pouco, não foi informativo. Poderia haver a ultrapassagem até 12 horas num dia. Hoje em dia a CLT limita a 2 horas com pagamento de horas extras. Na prática, já havia eventualmente a possibilidade do trabalho em 12 horas, em circunstâncias excepcionais, com pagamento de horas extras. Eu não vejo nisso uma grande mudança. Essa possibilidade da compensação de jornada dentro da semana também já é a previsão de banco de horas. Então, me parece que o ministro não está dizendo tudo o que ele quer. Porque o que acontece? Há um clamor de uma parte do empresariado, e vamos ser objetivos, para a redução do direito trabalhista mesmo. Quer dizer, o que se quer efetivamente é cortar custo da mão de obra. É isso que uma parte do empresariado trabalhista, e é o que parece, uma parte do governo pretende. Só que pelo problema político que isso cria, não se diz claramente o que se quer. Então, se anuncia, vamos dizer assim, meias medidas ou intenções genéricas. Essa questão da livre negociação também é uma questão que ela existe, mas o que está se dizendo agora é que essa livre negociação vai poder suprimir alguns direitos previstos em lei. Sérgio, Sim. Oi, queria te fazer uma pergunta também, porque os argumentos de quem defende uma mudança nas regras trabalhistas é que se elas forem menos exigentes, mais gente vai conseguir emprego. Na sua avaliação, é isso mesmo? A flexibilização das regras pode diminuir de uma forma significativa o desemprego? Não, eu creio que não há nenhuma relação, porque o que cria emprego é produção econômica. Você não vai contratar um empregado a mais no seu negócio só porque está um pouco mais barato. Normalmente, esse pequeno ganho marginal de mão de obra, ele vai para o lucro do empresário. Mas não há necessariamente uma criação de postos de trabalho. Nunca se viu essa relação em lugar algum. Me parece o interesse do empresariado é um aumento basicamente no lucro, né? Num momento difícil, o sujeito quer aumentar o lucro dele. O governo não quer ceder a carga tributária, então onde está se pensando em tirar? Basicamente se tira do trabalhador. Eu acho que a ideia se você jogar aberto, a ideia é essa. Eu acho que o problema é que não se está colocando claramente o que se pretende, uma flexibilização, uma livre negociação, mas não se diz objetivamente o que se quer. Sérgio, o ministro já deixou claro que ele tende a diminuir, isso tenderia a diminuir o número de ações na justiça. A gente tem uma CLT que é de 1940, é da década de 40, portanto é uma CLT muito antiga, é uma CLT criticada pelos empresários exatamente por ser bastante paternalista, muito em função dos sindicatos nossos que não são tão atuantes e tão fortes como a gente vê em outras partes do mundo. Eu queria saber de você, se isso mudar, você acha que a gente pode ter sindicatos fortes o suficientes para tentar dar amparo ao trabalhador? Porque o ministro já deixou claro que isso vai ficar por conta de assembleias e da decisão da maioria em vez da decisão em cima da decisão legal, né? Você tocou num ponto muito interessante, a questão da livre negociação com a estrutura sindical de hoje. Realmente a nossa estrutura sindical, principalmente, ela remete ao período Vargas. E ela tem basicamente um equilíbrio que é o seguinte, o sindicato, ele não representa só os associados, ele representa todos os empregados da categoria. Então você tem distorções, por exemplo, de um sindicato com 200 ou 300 filiados, representando 100, 200 mil trabalhadores. Agora, na proposta, na formatação original da CLT, esse sindicato só podia negociar vantagens para o empregado. Então havia um certo equilíbrio nesse sistema. Agora, eu entendo que você não pode mexer numa perna só. Se você
mantenha sistema de representatividade de quem não é associado e permite que ele negocie qualquer direito, inclusive direito previsto em lei, eu acho que isso vai criar um desequilíbrio absurdo. Nos países que têm contrato coletivo, o sindicato só representa os sindicalizados. E aí você força uma sindicalização em massa. Uma atuação do profissional. Isso que o governo está propondo, ao meu ver, vai criar um desequilíbrio. Você pega um sindicato sem legitimidade e põe ele para negociar qualquer direito do trabalhador. Isso no Brasil de hoje seria uma catástrofe, porque o que se vê nos sindicatos, na maioria dos sindicatos, é uma representatividade muito pequena, em alguns casos até a transação de algumas coisas, até por vantagens pessoais. Então... Mas, em linhas gerais, alguns pormenores já foram colocados até nos jornais, mas é muito detalhe para a gente entrar aqui. Mas, em linhas gerais, você acha que é fundamental uma reforma trabalhista? Olha, eu não acho fundamental e vou te explicar por quê. Na verdade, a CLT, ela é, de fato, da década de 40, ela sofreu várias mudanças, não resta bastante coisa da época original, mas muita coisa já foi modificada. E eu acho que qualquer reforma, ela tem que partir basicamente de um consenso social do que vai ser mudado. Eu acho que esse consenso não existe, eu acho que é um clamor de determinados setores do empresariado que não é acompanhado pelos trabalhadores. Então, você fazer uma reforma atendendo só um setor do empresariado, eu acho que você vai criar uma crise social no país. Então, eu acho que você poderia modificar a legislação brasileira, na verdade... Ela é alinhada com a maioria dos países latino-americanos, com algumas diferenças. Tem também correspondência com legislação de vários países europeus. Não é uma legislação extravagante. Ela, na época que foi criada, ela vinha alinhada basicamente com uma legislação social na América Latina e em vários países da Europa. Então, a possibilidade de modernização em alguns aspectos, com certeza. Agora, eu acho que ela tem que partir de um verdadeiro pacto social, não de uma imposição unilateral. Vamos ver como é que isso caminha, Sérgio. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Sérgio Batalha, especialista em Direito do Trabalhador, muito obrigada pela participação. É sempre um prazer.